Olá, nós pregamos aqui, nós falamos aqui, que após a segunda vinda do Senhor Jesus, os salvos subirão com Ele e passaremos por 1000 anos lá no céu, participando de um julgamento. Mas olha só o que fala o texto de 1 Coríntios 6, a partir do verso 2. Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar as coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais então devemos julgar as coisas desta vida. Ora, julgaremos os anjos. Os anjos não são seres perfeitos? Que julgamento é esse que a palavra de Deus apresenta? Essa e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o novo Na Mira da Verdade. E a partir de agora já conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado por você fazer acontecer o programa Na Mira da Verdade. E para você participar com a gente, basta mandar as suas dúvidas, os seus questionamentos, que todas elas serão respondidas à luz da Palavra de Deus. Vamos começar o meu programa conversando com o meu amigo, professor Leandro Quadros. E aí, amigo Tito? Você está aí em casa nova também, hein? Rapaz, reformou aí o seu escritório, professor? Pois olha, a gente se sente até gente grande, com um escritório, um cenário tão lindo como esse, não é? Muito obrigado, não é, Tito, a toda a equipe que trabalhou arduamente para que o programa pudesse acontecer hoje com esse cenário novo, não é? Ok, professor. E olha só, para os nossos telespectadores saber e entender e contextualizar toda essa questão, você está vendo que isso aqui é um beco. As suas dúvidas estarão num beco sem saída, mas a sua resposta na Palavra de Deus está lá, naquela biblioteca bonita para você poder ver. Vamos ver aí, professor, eu queria ver o seu estúdio aí, como é que tá? Como é que ficou o seu estúdio? Não, seu escritório aí, será que os câmeras conseguem abrir ali para a gente ver? Mas tem que abrir, olha só, aqui tá muito bonito, né? Temos um espaço maior, olha os quadros lindos que o pessoal colocou na decoração. Um sofá para darmos uma dinâmica maior, não é, Tito, ao programa, não é? E a biblioteca continua com os livros para, de vez em quando, nós recorrermos, não é? E mostrarmos aos telespectadores algumas coisas interessantes em algum livro em que possa contextualizar corretamente, não é, alguma questão. Então, tudo novo, programa novo, e esperamos que o programa continue sendo uma bênção para a vida de muitas pessoas. Eu queria só mandar rapidamente uns abraços aqui. Mandar um abraço para o Tony e a família, um pessoal querido lá de Caldas Novas. Alisson e Ivete também de Caldas Novas, Kleber e Gisele, Júnia Mesquita, esposo, papai, toda a família, Geni e Gessi de Pires do Rio, Goiás. E também para Anjo da Esperança, a senhora Ruth Lins, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é a avó do Marcelo, está doentinha, mas irmã, Deus vai continuar cuidando da senhora e logo a senhora vai se restabelecer. Que Deus abençoe a todos vocês. Ok, professor, eu também quero mandar um abraço para a Eliene e também a dona Augusta, lá de Salvador, Bahia. Eles moram lá no bairro da Plataforma, que estão conectadinhas aqui com a Novo Tempo, assistindo o programa Na Mira da Verdade, e muitos outros nossos irmãos que acompanham o nosso programa. Se a gente pudesse, a gente mandaria abraço para todo mundo, porque o carinho que a gente recebe de você, telespectador, que nos recebe aí todas as semanas em sua casa, é maravilhoso. A gente não tem palavras para agradecer. E quando a gente viaja aí pelo Brasil, apresentando o programa, a gente percebe o carinho de vocês que nos assistem pela TV. Obrigado, mais uma vez, pela audiência. Obrigado por você fazer o programa acontecer, mandando as suas dúvidas, os seus questionamentos. Mas, professor Leandro Quadros... Vamos, meu amigo. Rapaz, a mira tá aqui, ó.
E esse teu cenário também aí está espetacular. Rapaz, eu tô num beco sem saída. É você que vai ter que tirar a gente desse beco aqui, professor. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia. A pergunta é a seguinte, você viu aí que eu comecei a falar sobre o texto de 1 Coríntios 6, a partir do verso 2, onde fala ali, professor, que nós iremos julgar os anjos. Pois é. Mas que história é essa? Eu sei que nós vamos passar o milênio lá no céu julgando, mas que julgamento é esse que nós iremos julgar os anjos, professor? Os anjos são seres perfeitos? Que julgamento é esse, meu amigo? Pois olha, realmente, amigo, você tem razão quando você menciona que nós passaremos no céu por 1000 anos, num processo de juízo. O juízo de Deus tem 3 fases principais. A primeira fase é aquela em que Deus mostra aos anjos quem realmente é de Deus ou não, como podemos ler em 1 Pedro 4,17 e Daniel 7, 9 e 10. Essa fase chamamos de fase pré-advento, ou seja, é um juízo que acontece antes da volta de Cristo. Quando Cristo volta, ele leva os fiéis para o céu, só que agora Cristo não vai prestar contas aos anjos, os anjos já sabem. Agora os fiéis têm que entender a forma como Deus lida com o pecado e os pecadores. Este é o juízo durante o milênio mencionado aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que diz o seguinte: E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E a terceira fase do juízo é quando, depois do milênio, a cidade santa desce do céu e aí Deus ressuscita os maus para castigá-los definitivamente. Por que Deus fará isso? Deus quer que os seres humanos e os anjos tenham a certeza de que Ele lidou corretamente com o pecado e os pecadores. Deus gosta de colocar todos os pratos limpos sobre a mesa. Agora, por que os anjos serão julgados se eles são perfeitos? Realmente a Bíblia diz em Hebreus 1,14 que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Entretanto, os anjos que iremos julgar não serão os anjos bons. A resposta se encontra aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no abismo, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Aqui são mencionados anjos que pecaram e que foram reservados para juízo. Isso significa que os anjos a quem iremos julgar são os anjos maus, aqueles anjos que se rebelaram contra Deus e que fizeram parte do exército de Satanás, como podemos ler em Apocalipse 12, do verso 7 ao 9. Por isso você e eu teremos a grande oportunidade de compreendermos todos os bastidores do conflito entre o bem e o mal. Teremos a oportunidade de saber por que aqueles anjos foram tão longe, de modo que Deus não pôde continuar dando oportunidades a eles. E isso, querido amigo, querida amiga, será uma garantia para nós. Hoje os anjos têm a certeza de que Deus lida corretamente com o pecado dos pecadores, no juízo pré-advento. No juízo milenial, durante o milênio, você e eu teremos a certeza de que Deus lidou corretamente com o pecado e os pecadores, inclusive com os anjos maus. E por termos essa certeza, e por termos também a certeza de que o mal e a rebelião não valem a pena, vai se cumprir o que está em Naum, capítulo 1, verso 9. O mal não se levantará por uma segunda vez. Ok, professor, muito bem. E para você participar do nosso programa é simples. Basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. 12 9156 6972, você manda a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então você pode acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade, mande o seu questionamento para a gente. Você vai ver ali no blog que tem do lado direito um espaço dizendo que o programa está no ar e você pode preencher ali a sua pergunta e eu recebo ela aqui na hora. Ou então você pode também acessar o nosso Twitter. O nosso Twitter é
@namira-da-verdade, twitter.com/namira-da-verdade, você entra lá na nossa página e mande a sua pergunta pelo Twitter, que daqui a pouquinho você vai participar também pelo Twitter, tá bom? Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. A minha questão é o seguinte, essa aqui chegou pelo Torpedinho SMS e ela quer saber o seguinte: o que significa as duas testemunhas descritas em Apocalipse 11:3? O que é isso, professor? A gente sabe que o livro do Apocalipse é um livro cheio de simbolismos, mas será que especificamente nesse texto a gente consegue decifrar quem são essas duas testemunhas, professor? Nós conseguimos, amigo Tito e querida telespectadora, decifrarmos isso quando lemos o texto e um texto paralelo. Quando fazemos também uma breve análise da história que está por trás desse texto. Então, Apocalipse 11:3 diz assim: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Aqui é dito o seguinte, que as duas testemunhas de Deus profetizariam cobertas por um pano por 1260 dias. Quando analisamos a história, percebemos que do ano 538 a 1798, ou seja, por 1260 anos, a Bíblia, as pessoas foram privadas da Bíblia. Na Idade Média, apenas o alto clero tinha acesso à Bíblia. E essas duas testemunhas se referem, portanto, de acordo com a história, ao Antigo e ao Novo Testamento. E um texto paralelo que nos ajuda a comprovarmos isso está aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, que diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Perceba, as Escrituras testificam, dão testemunho de Jesus. E, portanto, as duas testemunhas de Jesus em Apocalipse 11:3 são o Antigo e Novo Testamento. E por isso, querido amigo, querida amiga que nos acompanha, cuidado com essa ideia de que os livros do Antigo Testamento foram abolidos. Isso é perigosíssimo, porque toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, de acordo com 2 Timóteo 3,16, e portanto você e eu, para termos um pleno conhecimento da Bíblia, precisamos usar o Antigo e o Novo Testamento. Ok, professor, muito bem. Eu estou recebendo perguntas aqui e bastante elogios pelo Twitter. O pessoal que está tweetando aqui, obrigado pelo carinho de vocês, que está tweetando aí, dizendo que o cenário ficou muito bonito. Afinal de contas, o que nós queremos fazer aqui é o melhor para o nosso Senhor Deus e poder apresentar de uma maneira bastante atraente este livro sagrado aqui, a Bíblia Sagrada. Por isso que a sua dúvida, o seu questionamento, não é a opinião do Leandro Quadros, não é a opinião da TV Novo Tempo, não é apenas a opinião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas sim o que a Bíblia fala. Por isso, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e você terá a resposta de acordo com a palavra de Deus. Professor Leandro Quadros, vamos, meu amigo. Chegou uma pergunta interessante aqui pelo nosso blog. Quem mandou foi o Lauro Ricardo, ele é de Teresina, no Piauí. Ele diz o seguinte: professor Leandro Quadros, recentemente eu vi você afirmando que são os filhos, que aqueles filhos de Deus em Gênesis 6:2 são os descendentes do filho de Sete. Mas eu quero saber como provar isso para as pessoas que afirmam que são os anjos caídos, pois eles tiram essa conclusão do livro apócrifo de Enoque. Elas não descartam esse argumento só pelo fato de estar em um livro apócrifo, pois foi desse mesmo livro que Judas tirou a passagem e após a sua epístola de que Enoque profetizou a vinda do Salvador. Bom, para a gente contextualizar o nosso telespectador, Leandro, a questão desse Gênesis 6:2 é aquele tema onde fala dos filhos de Deus. Exato. Com os filhos dos homens, certo. Dando a entender que esse filho dos homens, ou melhor, que os filhos de Deus são anjos caídos que se envolveram sexualmente com
com as filhas dos homens. Essa é a interpretação, exatamente. E que aí saiu então gigantes. Isso é o que fala o texto que ele está afirmando. Agora a pergunta dele é essa: como é que a gente pode provar que esses descendentes não são filhos de Sete, né? E não os anjos caídos que afirmam por aí em outras doutrinas, professor? Certo. Primeiramente, vamos esclarecer a questão do livro apócrifo de Enoque. Veja bem, querido telespectador, o fato de Judas mencionar uma citação do livro apócrifo não torna o livro apócrifo inspirado. A citação, por ser correta, o Espírito Santo incentivou Judas, ali nos versos 14 e 15, a utilizar a citação. E também ali em Judas 1,9, quando ele menciona um outro livro, né, que não era inspirado. Então, o livro não se torna inspirado porque Judas citou. Então, esse é um primeiro ponto. Ele só pegou uma citação que era verdadeira. Agora, para provarmos que os filhos de Deus não eram anjos que se uniram sexualmente com os seres humanos, nós podemos fazer isso facilmente pelo contexto do capítulo 6 e analisando alguns textinhos paralelos. Para você perceber primeiramente, olha o que diz aqui o versículo 1 de Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. E aí você vai para o verso 4, fala que haviam gigantes, e o verso 5 diz o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Perceba que aqui não há menção a anjos. Aqui diz que a maldade do homem, do ser humano, se multiplicou na terra. Não diz aqui a maldade do homem e dos anjos se multiplicaram. O contexto deixa claro, portanto, que os filhos de Deus aqui mencionados não são anjos, porque quem está sendo discutido aqui são seres humanos que se tornaram maus. E aí você vai para um texto paralelo que é Deuteronômio 14:1, e ali você percebe que a expressão filhos de Deus se aplica também a seres humanos, neste caso, ao povo de Israel. E um outro texto que é fundamental, não é? E que esclarece a questão definitivamente, nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 30. Mateus, capítulo 22, versículo 30 diz o seguinte: e aí você vai ter certeza de que a expressão filhos de Deus não pode de forma alguma se aplicar a anjos neste contexto aqui. Mateus 22, 30 diz o seguinte: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Falando do dia da ressurreição, Cristo afirma que as pessoas não se casam e não se dão em casamento na ressurreição, porque elas serão como os anjos no céu, ou seja, uma família universal. Cristo mostra claramente que os anjos não são seres sexuados. Anjos não se casam e não se dão em casamento. Basta você também analisar Hebreus 1,14, que afirma que os anjos são espíritos ministradores. Não podem ter contato sexual com o ser humano. Esta explicação que muitos dão de Gênesis 6,2, ela é absurda, é ridícula e não possui embasamento nas Escrituras. Como o contexto se baseia em seres humanos, e quando você lê Gênesis 5, você percebe Deus falando muito bem de Sete e dos descendentes dele, e aí você vai para Gênesis 4 e você percebe que os descendentes de Caim eram maus como Caim, não tem outra conclusão diferente da que os filhos de Deus são os descendentes de Sete e as filhas dos homens as descendentes de Caim. Foi essa mistura entre o povo de Deus e entre uma nação, uma civilização, uma geração que não amava a Deus, que fez com que a maldade do ser humano se multiplicasse no planeta. Então, não creia, meu irmão, nessa teoria, explique isso corretamente para as pessoas, para que elas não coloquem absurdos que não existem na palavra de Deus. Agora, professor, estão perguntando aqui pelo Twitter, o Ibaral Vicentini pergunta o seguinte: na final de contas, quem eram os gigantes então daquela época? Que gigantes é esse? Eram pessoas separadas? Ou era natural ter gigantes na época?
Era natural pelo seguinte, ali em Gênesis capítulo 6, verso 4, mencionam-se gigantes, mas nós também podemos olhar no livro de Êxodo, não é? Ali capítulos 11 e 12, que haviam gigantes mesmo depois desse período. Porque quando Deus criou a raça humana tinha uma estatura, um vigor físico muito maior. E com o passar do tempo, a nossa genética foi se corrompendo, ficamos assim, nosso aspecto físico se corrompeu, não temos mais aquela mesma estrutura. Então, os gigantes, isso era normal naquela época, existirem pessoas extremamente altas. A nossa altura hoje não condiz, não é, com o aspecto físico perfeito e genético com o qual Deus nos havia criado no princípio. Muito bem, professor Leandro Quadros. Olha, para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. Você manda sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, e você vai mandar a sua pergunta e ela vai chegar aqui na hora para mim. E você ainda tem a chance de comentar, mandar a sua pergunta, rebater aquilo que a gente está falando aqui pelo Twitter. Nosso Twitter é Na Mira da Verdade, @Na Mira da Verdade. É só você mandar o seu comentário, mandar a sua pergunta, que também ela vai estar na mira. Professor Leandro Quadros, vamos, meu amigo. A pergunta que chegou aqui pelo torpedinho SMS é a seguinte. Eu vou até ler o texto para a gente já contextualizar o nosso telespectador. O texto está em Mateus, no capítulo 5, no verso 34. O capítulo 5 de Mateus é aquele sermão do nosso Senhor Jesus no monte, certo. O sermão do monte. E ele diz claramente que no versículo 34, que nós não podemos jurar. Ele fala o seguinte: mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Enfim, ele fala, não jure. E é muito, muito comum a gente ouvir falar, eu juro por Deus, sabe? E começam a fazer esse tipo de questionamento, de jurar. Enfim, professor, acontece que existem outros textos da Bíblia. Por exemplo, deixa eu ver aqui, quer ver? Ó? Ele está falando o seguinte, no livro de Gênesis há diversos juramentos, por exemplo, de Abraão, Abimeleque e até mesmo de Deus. Deus fazendo juramentos, como por exemplo no capítulo 21, o verso 23 e 24. Enfim, pode ou não pode jurar por Deus, professor? Se homens que são exemplos no passado juraram, por que lá no Novo Testamento Jesus diz, não jure? O que é isso, professor? Aqui é um aspecto cultural muito interessante. Deus estava tirando Abraão da terra de Ur dos Caldeus e, lógico, Abraão viveu por um grande período no meio do paganismo. Consequentemente, os descendentes de Abraão, o povo de Israel, também era rodeado por nações pagãs. Era comum eles fazerem juramentos a seus deuses pagãos. E aí, de que maneira Deus ia desviar a atenção deles, das divindades pagãs, para o Deus verdadeiro? É claro, Deus não queria que eles jurassem, mas já que aquilo era um costume tão arraigado, Deus estava reeducando o povo. E aí, depois que Deus reeducava o povo, Deus ensinava, não, vocês não podem jurar por deuses pagãos algum. Se vocês jurarem, jurem pelo Senhor Deus de vocês. Ele queria desviar a atenção deles, dos deuses pagãos. No Novo Testamento, em Mateus 5,34, Cristo, ele esclarece melhor, porque a verdade, amigos telespectadores, a verdade na palavra de Deus, ela é progressiva. Deus revela as suas verdades de maneira que o ser humano possa ir compreendendo essas verdades. Nós lemos isso, por exemplo, em Provérbios 4,18, ali é dito o seguinte, que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então Deus reeduca o povo para desviá-los dos deuses pagãos, e aí no Novo Testamento Cristo esclarece definitivamente que o ideal é não jurar, porque nós não podemos jurar por alguém que é muito maior que nós, que é Deus. E por isso aqui em Mateus 5, no versículo 37, Cristo recomenda o seguinte,
Seja, porém, o vosso falar, ao invés de jurar, sim, sim, não, não. Aí Cristo pede o seguinte, ao invés de jurar, diga sim, eu vou fazer, ou não, eu não vou fazer. Seja direto ao ponto. Falar para você que nós temos um curso bíblico que é inteiramente grátis. Você vai receber aí na sua casa. Para você receber essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim, basta você entrar no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver ali do lado direito a foto desta revista e você vai poder pedi-la gratuitamente. É só você preencher o formuláriozinho que tem ali com todos os seus dados postais e ela vai chegar aí na sua casa. Olha, eu queria falar só uma coisa para você. Esse é o nosso 4º ano do programa Na Mira da Verdade. E por este programa, mais de 65 mil pessoas já receberam gratuitamente este curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Você quer ser um fera como o professor Leandro? Você tem que ter o manuseio da Palavra de Deus. Nós temos que se familiarizar cada vez mais com este livro sagrado, porque é ele que vai nos capacitar a vivermos nesse mundo. Para você receber então este curso bíblico, acesse lá o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade e receba gratuitamente o livro, ou a revista Verdades para o Tempo do Fim. Não sai daí não, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta aqui, esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa onde as suas perguntas, os seus questionamentos são respondidos à luz da Palavra de Deus. Para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedo SMS para 12 91566972 ou então acessando o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Ali você pode colocar a sua pergunta, você vai ver que do lado direito tem um espaço para você colocar o seu questionamento e eu recebo aqui na hora, tá bom? Ou então você pode acessar o nosso Twitter. Nós temos muitas pessoas que estão conectadas aqui com a gente e eu já vou colocar uma pergunta do Twitter aqui, deixa eu ver. Olha aqui, a pergunta do Robson da Silva, ele diz o seguinte: por que tem um discípulo de Jesus que fala com o diabo e que está dentro dele? Ou seja, não tem nada de corpo aberto ou fechado? Professor Leandro Quadros, que história é essa de um discípulo que falou com o diabo? Tem isso aí na Bíblia, professor? De onde que vem essas doutrinas aí, ou essa história? Na verdade, teve um momento em que Pedro foi utilizado por Satanás, né? Então teve um momento que Cristo estava falando da sua morte e ressurreição, né? Ele falou que iria morrer pelo pecador, e aí Pedro, né, falou para Cristo o seguinte: não, Senhor, isso de modo algum vai acontecer. Aí Cristo viu que Pedro estava sendo usado por Satanás e Cristo falou assim: arreda, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Então isso demonstra que mesmo Pedro sendo um apóstolo de Cristo, mesmo você e eu sendo cristãos, nós podemos, se estivermos numa comunhão com Deus muito ali ruim, podemos sim ser usados pelo diabo. É por isso que a Bíblia diz, não é? Em 1 Pedro, ou melhor, em Tiago 4:7, que nós precisamos nos submetermos a Deus para podermos resistir a Satanás. Então pode sim acontecer, não é, de um filho de Deus afastar-se de Deus e ser usado pelo inimigo, porque o inimigo usa sim pessoas. Muito bem, professor. Agora vai entrar a pergunta que nós deixamos em aberto no programa passado. Opa. Você lembra que nós estávamos lá na Expo Cristã e a última pergunta ficou pendente para o programa de hoje, não é isso? É isso pois então, mesmo. A pergunta quem mandou foi a Tayana Pires Moura. Ela até estava ansiosa, que disse assim: olha, eu estou triste. Você leu a minha pergunta no último programa e disse que seria respondido hoje. Tayana, a sua pergunta está na mira da verdade. A pergunta dela é a seguinte, professor. Pois não, amigo. As guerras de hoje lá no Oriente Médio ainda são dos descendentes de Abraão, Isaac e Ismael? A gente sabe na Bíblia, professor, que esses dois filhos de Abraão,
havia uma profecia de que eles jamais se uniriam. E hoje a gente percebe que aquelas guerras que existem lá no Oriente Médio nunca se resolvem. Professor Leandro Quadros, essa profecia lá do Velho Testamento de Isaac e Ismael está relacionado com as guerras do Oriente Médio? Nós cremos, antes só de eu explicar isso, eu encontrei o texto que eu queria citar antes, que eu queria ler antes, que eu só citei, é Mateus 16, 22 e 23, onde Satanás usa Pedro para desanimar a Cristo do seu ministério. Tá? Então é Mateus 16, 22 a 23. Veja bem, querida amiga, é claro que os descendentes, os muçulmanos, sim, né, eram, diríamos assim, são descendentes espirituais, diríamos, de Ismael. Agora, nós não podemos dizer que as guerras que lá acontecem hoje são por causa disso. Por quê? Porque as questões envolvidas são muito mais políticas. Há questões religiosas, mas há muito mais questões políticas. E Cristo profetizou que as guerras seriam alguns dos sinais da volta dele. Então, isso tem mais uma relação profética, não é? E também, infelizmente, política do que, na verdade, por influência de Ismael e Jacó, não é? Então, aqui em Mateus capítulo 24, Cristo fala nos versículos 6 e 7 o seguinte: e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, essas guerras, que infelizmente tem muita questão política por trás, elas são, ao mesmo tempo, sinais da volta de Cristo. Nós não precisamos dar muita ênfase ao Oriente, porque ele não tem grande relevância na profecia. Agora, o que está acontecendo lá deve nos alertar para o fato de que outro sinal da volta de Cristo está se cumprindo em nossos dias. Muito bem, professor. A próxima pergunta, essa daqui é boa, meu amigo. Essa agora está aqui, ó, na mira da verdade, professor. Olha só esse questionamento. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. O nome dele é Cláudio. Ele é de Ecoporanga, Espírito Santo. Ele diz o seguinte: como Jesus poderia ser da geração de Davi se a geração de Davi acaba em José? E José não era o pai de Jesus natural. Afinal de contas, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, professor. Então, como é que Jesus é descendente de Davi se José não era de fato o pai do nosso Senhor Jesus? Será que aí põe por terra essa divindade, professor, do homem Jesus Cristo que esteve aqui nessa terra? Realmente, Lucas 1,35 afirma que Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Misteriosamente, o Espírito Santo fez com que o óvulo de Maria fosse fecundado sem o espermatozoide masculino de José, nesse caso, que Lucas 1,35 diz assim: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Entretanto, o fato de Cristo não ser filho, diríamos assim, físico, vir da genética de José, isso não faz com que ele não seja descendente de Davi por dois motivos. Cristo era o filho de José, não no aspecto biológico, mas ele era adotivo, diríamos assim. Pai não é só aquele que faz, pai é aquele que cria. E como José criou a Jesus Cristo, era comum nas genealogias apresentarem até mesmo Jesus Cristo como filho direto de José. Até mesmo porque devemos lembrar que muitos dos judeus naquela época, na verdade praticamente todos, não criam que Cristo tivesse nascido do Espírito Santo. Então, não crendo que eles tinham nascido do Espírito Santo, era comum, é claro, o evangelista escrever a genealogia daquela forma, até mesmo para as pessoas entenderem um pouco, pelo menos, das origens de Jesus.
Então isso não contradiz em nada a palavra de Deus. Simplesmente é um aspecto que nos mostra que Jesus, por ter sido criado por José, ele é considerado da descendência de Davi. E há comentaristas que dizem, que creem que Maria também tinha um parentesco com Davi. Não são todos, mas também há essa opinião. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui que chegou pelo Torpedinho SMS é a seguinte. Olha só, a pessoa está desesperada aqui, ó. Por favor, Tito, põe a minha pergunta na mira. Estou desesperado para saber. Ele pergunta o seguinte, professor. Cometi fornicação, já me arrependi. E ele pergunta, devo me batizar de novo? Ou só preciso pedir perdão a Deus? Professor, a gente sabe essa questão da fornicação, que é o sexo antes do casamento. E isso é considerado adultério também, de acordo com a lei de Deus? E se a pessoa cometeu esse pecado, é digno de um rebatismo na igreja, professor? Veja bem, querido amigo, a Bíblia diz realmente em 1 Tessalonicenses 4,3 o seguinte, abstenham-se da prostituição. A palavra prostituição no grego é a palavra porneia, de onde originou a palavra pornografia, e a palavra porneia engloba todo tipo de imoralidade sexual segundo a Bíblia. Engloba o adultério, a fornicação, que é o sexo fora do casamento, a palavra engloba também homossexualidade, né? A palavra também engloba incesto, bestialidade, tudo está envolvido nesta palavra. Então Deus pede, abstenha-se disso. Agora, interessante é que a Bíblia não diz que os pecados sexuais são imperdoáveis. Aqui é que está um detalhe. Quando você lê, por exemplo, 1 João capítulo 1, versículo 9, ali a palavra de Deus tem uma esperança para você não ficar sendo atormentado achando que pelo fato de você cometer um erro, você já está totalmente perdido. Veja, por exemplo, o que diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você confessou o seu pecado a Deus, isso não se tornou público, permaneça na sua confissão apenas com Deus e Ele vai restabelecer o seu relacionamento com Ele facilmente. Lembre-se de Daniel capítulo 9, verso 9. Ali é dito, por exemplo, em Daniel 9:9, que ao Senhor nosso Deus pertence o perdão, porque nós temos nos rebelado contra Ele. Então vá diretamente a Deus, peça perdão a Ele. Agora, claro, se o seu pecado ficasse público, publicamente você envergonhou o nome de Deus. Publicamente você desfez o seu casamento espiritual com Cristo. Aí um rebatismo seria importante para você demonstrar publicamente o seu arrependimento. Mas como não aconteceu isso, não há necessidade. É claro que a pessoa, você e eu, quando cometemos um erro desses, ou se cometermos, não é? Nós não podemos mais ser virgens fisicamente. Mas há um detalhe muito importante. O perdão de Deus faz com que você e eu nos tornemos virgens espiritualmente. E por isso, se você não conseguiu viver dentro dos padrões de Deus para a sexualidade, peça perdão a Ele e Ele vai lhe dar uma nova chance. Não se atormente, porque o perdão de Deus é maior do que o seu pecado. E de acordo com Miqueias capítulo 7, verso 19, o perdão de Deus é tão maravilhoso que simbolicamente Ele joga os seus pecados no fundo do mar. Ele não quer nem lembrar mais disso. Você é um filho muito amado por Deus, Ele lhe perdoa por meio de Jesus Cristo, pela graça dEle, confie nisso, aproprie-se do perdão divino e agora siga caminhando lado a lado com Deus para você ter uma vida cada vez mais pura e feliz ao lado dEle. Muito bem, professor, mas olha só, pelo SMS já chegou uma sequência disso daí que você falou com relação ao batismo. Quem mandou foi o Alberto e ele diz o seguinte: fui batizado nas águas e ele quer saber como saberei
que fui batizado pelo Espírito Santo. Porque existem muitas questões relacionadas com o batismo do Espírito Santo que são julgadas através do falar em línguas, professor. Se uma pessoa que foi batizada nas águas e não fala em línguas, ela não foi batizada pelo Espírito Santo? Essa é uma pergunta muito importante. Veja, amigo Tito e querido telespectador, muitas pessoas dizem que o sinal de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo é o falar em línguas. Entretanto, não é essa a opinião da Bíblia. A Bíblia menciona, assim, alguns casos em que pessoas que receberam o batismo, a plenitude do Espírito Santo, elas falaram em línguas. Só que tinha um propósito evangelístico. Por exemplo, ali em Atos capítulo 10, quando aquelas pessoas receberam o dom de línguas após o batismo, elas receberam o dom de línguas para falarem os idiomas necessários para pregar o evangelho na região da Ásia. Então havia um propósito evangelístico. Agora, o dom de línguas não é um sinal de identificação de quem é crente e quem não é crente batizado pelo Espírito. Quer ver um exemplo? 1 Coríntios, capítulo 14. Paulo, nesse capítulo, está corrigindo um falso uso do dom de línguas na igreja de Corinto, e em 1 Coríntios 14, 22, olha o que ele diz: de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Perceba que o dom de línguas não é um sinal para os crentes, para identificar quem é crente batizado pelo Espírito e quem não é. O texto é claro em dizer que o dom de línguas é um sinal para os infiéis, para que quando a pessoa que não conheceu a Cristo chegasse na igreja e visse o indivíduo falando no idioma dela, ela visse naquilo um sinal de que Deus estava realmente falando com ela. Então o dom de línguas não identifica necessariamente quem tem o Espírito Santo. Se você foi batizado por Cristo, foi batizado nas águas, pode ter certeza, você tem o Espírito Santo com você. E como você pode ter certeza disso? Além de ler 1 Coríntios 14, 22, você precisa ler Gálatas 5, 22 e 23. Aqui sim está a evidência claríssima de que uma pessoa foi realmente batizada com o Espírito Santo. De que essa pessoa tem a presença plena da terceira pessoa da Trindade na vida dela. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito, ou seja, a consequência de o Espírito estar em nós é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou domínio próprio, não é? Essas 9 qualidades de caráter, quando manifestadas na vida de uma pessoa, elas provam que você tem o Espírito Santo. Por isso, meu irmão, compare sua vida, compare o seu caráter com Gálatas 5, 22 e 23. E se você está desenvolvendo essas 9 qualidades, não tenha nenhuma dúvida, você é sim batizado com o Espírito Santo, mesmo que você não fale em línguas. Muito bem, professor. A próxima pergunta, antes de colocar a próxima pergunta, que estaria aqui no nosso blog, mas eu quero apenas comentar um pouquinho o que está rolando aqui no nosso Twitter, professor. Opa! A questão do nosso Twitter é o seguinte, e está rolando aqui bastante comentários sobre isso. Estão dizendo que a maçonaria, ela foi baseada na Bíblia, até porque saiu também de dentro do Templo de Salomão, professor. Né? A arquitetura daquele templo e tudo mais, é que surgiu aí a ideia da maçonaria, que hoje nós sabemos aí, e os símbolos da maçonaria, os símbolos clássicos da maçonaria, é a questão daqueles elementos que são relacionados com engenharia e tudo mais. Certo. De fato, professor, a maçonaria é baseada na Bíblia Sagrada e também tem relação com o templo criado por Salomão, professor? Pois olha, apesar dos maçons quererem identificar o início da maçonaria com Salomão, isso não possui nenhum embasamento bíblico e nem histórico. Eles podem ter pego alguns detalhes do templo, alguma coisa assim, agora não tem como a maçonaria ter se iniciado com Salomão por alguns fatores. Primeiro, Salomão tinha uma crença
sobre o que acontece com a pessoa depois da morte, que é totalmente diferente da crença maçônica. Por exemplo, para a maçonaria, existe um espírito consciente que sai fora do corpo e sobrevive fora da matéria. Agora, e para Salomão? Vamos ler Eclesiastes 9, 5, 6 e 10. E vocês vão ter certeza de que Salomão jamais poderia ter originado a maçonaria. Eclesiastes 9, 5 e 6. Qual era a visão de Salomão sobre a morte? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, enquanto a maçonaria tem uma crença espiritualista, Salomão crê o seguinte: a pessoa morre, ela está dormindo, descansando e não tem nenhum espírito imaterial que sobrevive fora da matéria. Outro detalhe importantíssimo é que a maçonaria não crê no juízo final. E Salomão? Vamos para Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então as diferenças entre as crenças de Salomão e a maçonaria são gritantes. Enquanto que essa maçonaria é espiritualista, Salomão tem uma visão hebraica da natureza humana, ou seja, o ser humano é um ser integral e não pode dividir corpo, alma e espírito. Enquanto que a maçonaria não crê num juízo final, Salomão crê num juízo final. E por isso não tenha dúvida alguma, Salomão nada tem a ver com a origem da maçonaria. Maçonaria é algo espiritualista, de origem humana e jamais poderá ser embasada na palavra de Deus. Muito bem, professor. A próxima pergunta que nós vamos colocar do nosso blog, e é uma pergunta capciosa. Veja só, ele está se julgando, não, está relacionando com a sua crença. Ele diz o seguinte: nós, mormons, cremos que seremos punidos por nossos próprios pecados e não pela transgressão de Adão, sendo que essa transgressão é uma bênção para o plano da salvação, pois sem ela Deus não teria como colocar o plano em ação. E levando em consideração que Deus é onisciente e sabia que aconteceria tudo isso para nós virmos a esse mundo mortal, logo, essa teoria está certa, professor? Pois olha, querido amigo, querido irmão mórmon, nós temos aqui um profundo carinho e respeito por todos os mórmons, os irmãos evangélicos, pentecostais, testemunhas de Jeová, católicos, espíritas, maçons. Temos um carinho especial por todos, porque nós valorizamos muito o ser humano e o nosso desejo é que todos compreendam a palavra de Deus. Agora, esta crença realmente ela não tem cabimento pelo seguinte: Deus, na sua onisciência, ele não causou o mal. A onisciência de Deus não é causativa. Ou seja, o fato de Deus saber que haveria o pecado no mundo não significa que foi ele que causou aquilo. As coisas acontecem não porque Deus prevê. Deus prevê porque elas vão acontecer. Agora, dizermos que o pecado que traz tanta dor ao coração de Deus foi um mal necessário, não há embasamento bíblico para isso. Por exemplo, você percebe no Salmo 5, ou melhor, vamos para Tiago 1,13. Tiago, capítulo 1, verso 13, você perceberá que é impossível Deus fazer com que exista o mal. Deus não pode fazer o que é mal. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Se Deus fosse
Se Deus, no seu plano de salvação, tivesse bolado a perdição do ser humano, esse texto estaria mentindo. Deus levou o ser humano ao pecado? Não tem como. O pecado é um intruso no plano de Deus. De acordo com Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Sendo que Atos 3:15 fala que Cristo é o autor da vida, como ele poderia ser o autor da morte, meu amigo? A morte é um intruso que surgiu em consequência do pecado. E, consequentemente, o pecado não veio por vontade de Deus. Deus permitiu, porque Ele permite que a história siga o seu curso normal. E, portanto, com base nesse texto, pode ter certeza, o mal, o pecado, não foi uma bênção de Deus, não. Pelo contrário, foi uma tragédia, porque, de acordo com Isaías 59:2, separou você e a mim de Deus. Como que o pecado pode ser uma coisa boa? Não é? Então essa crença mórmon, por mais respeito que tenhamos pelos nossos amigos e irmãos mórmons, essa crença mórmon não tem embasamento bíblico. E se você for à Bíblia, você vai ter que abandoná-la. Ok, professor. Uma outra coisa que está rolando aqui no Twitter é sobre a questão do Jardim do Éden. Dizem que o Jardim do Éden ainda pode estar aqui na Terra, porque, afinal de contas, Deus colocou 2 sentinelas, né? A Bíblia fala lá que logo depois que Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim e Deus colocou 2 sentinelas para que ninguém entrasse ali. Pode sim esse Jardim do Éden estar aqui na Terra, professor? Mas olha só, infelizmente essa não vai dar para você responder não. Essa vai ficar para a semana que vem, porque o nosso tempo já acabou, professor. Tudo bem, já estava abrindo aqui em Gênesis 3 para darmos uma analisada. Então tá bom, olha, a gente se encontra semana que vem, viu, professor? Pois olha, esse é o novo Na Mira da Verdade e eu quero te encontrar aqui de novo para te colocar na mira aí, professor. Vai ser uma honra, meu amigo. Olha, muito obrigado, amigo Tito, pela companhia de sempre. Mais uma vez, muito obrigado a toda a equipe da TV Novo Tempo que tornou possível este novo cenário para podermos estudar a Bíblia com você, querido amigo telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo. E nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E lembre-se, os seus questionamentos, as suas dúvidas, sempre neste programa estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Comprida! Legal!